E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, saudade de vocês, saudade das aulas. Logo, logo, com fé em Deus, tudo vai dar certo, a gente vai estar junto, beleza? Pessoal, olha só, é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos aspectos, né, principais aí da questão da população brasileira. A gente já discutiu esse assunto em sala de aula, mas é bom a gente dar uma retomada, já que esses dias a gente ficou sem se ver, né? E a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre as características, né, que a população brasileira ela possui. É claro que se eu vou falar sobre as características da população brasileira, eu tenho que me lembrar que tudo começa, ou todas as características da população em si, elas vão ter o seu início, né, ali no período do descobrimento do Brasil. E por que a gente fala sobre isso? Porque quando a gente fala sobre a população brasileira, basicamente a nossa origem, né, ela vai vir aí da formação de três povos, mais especificamente. Uns indígenas, né, os indígenas que eram os povos nativos da terra, a, o negro africano, que foi trazido pelos portugueses, né, para trabalhar principalmente aí na questão das lavouras de café, né, e da cana-de-açúcar. E o branco europeu, né, os europeus que são os colonizadores, né, que são os responsáveis, né, pela questão da colonização brasileira. Esse, essa galera, né, no caso especificamente aí dos europeus, eles são responsáveis pela aquele processo que a gente vai chamar de miscigenação. O que é que significa a palavra miscigenação? Miscigenação significa mistura, né? Mistura de quê? Mistura de raças. No caso do povo brasileiro, como a gente tem uma miscigenação muito forte, grande parte da população no Brasil, ela vai ser chamada de mestiça ou parda. Por que mestiça? Porque na verdade, como eu falei, já que a nossa população ela é formada da mistura, no Brasil, com raras exceções, a grande parte da maioria da população brasileira possui características, né, de qualquer um dos povos que a gente colocou aí em cima, seja dos grupos étnicos indígenas, negros ou europeus. Por exemplo, para a gente entender melhor, ah, é muito comum a gente classificar que as pessoas têm uma característica mais europeia ou mais africana baseada no tipo da cor da pele. Exemplo, às vezes alguém olha para uma pessoa e acredita que ela é muito branca e a pessoa vai dizer, essa pessoa, né, ela tem uma característica étnica muito parecida com a dos europeus por conta da cor da pele, cor dos olhos. Muitas das pessoas olham para outros que são negros e dizem, essa pessoa que tem uma cor de pele negra, né, essa pessoa tem a característica mais voltada para os povos africanos. Bom, no Brasil não é bem assim que funciona. Existem muitas pessoas que vão manter essa característica visual, essa característica a gente vai chamar de fenótipo, tá? Porque é aquilo que a gente vê, então é o fenótipo. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas trazem essa ideia, essa característica, porém não quer dizer que ela tenha essa descendência. O que você vai perceber muito é o seguinte: as pessoas, tanto negras quanto brancas, possuem características de ambos os povos. Por exemplo, você pode encontrar uma pessoa branca, né, que tem uma característica mais voltada à população africana. Por exemplo, uma coisa que era muito característica entre os antigos escravos africanos é um nariz um pouco mais alargado, né? Ou, por exemplo, o formato da testa mais inclinado para dentro. Então, por exemplo, nessa ideia você consegue encontrar pessoas brancas, mas que trazem essa ideia. E também você pode encontrar pessoas negras
né, com esse fenótipo mais voltado para o europeu. Exemplo, um queixo um pouco mais fino, né, um nariz mais afinado, mais para dentro, olhos mais próximos do nariz, né? Então a gente sempre vai encontrar esse tipo de característica. E por que eu estou trazendo isso? Isso é para que a gente possa entender que, visualmente falando, não existe essa ideia, tá? Então nosso país ele é formado da miscigenação, a partir da mistura das etnias. Essa miscigenação, ela gerou basicamente três classificações básicas, né? Que são os mulatos, os caboclos, que a gente também pode chamar de mameluco, né? E o cafuso. A palavra mulato, ela tem origem aí no termo grego mulos, e esse termo, na verdade, ele significa misturado ou híbrido, né? A palavra mulos, ela vai dar esse entendimento, né, de misturado ou híbrido. E por que eu coloco isso? Porque esse início de palavra aí do mulato, né, o princípio em si, né, o prefixo da palavra, que é o termo mula, vai ser arremetido também a um animal, ou seja, vai ser levado para alguns animais. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam acreditando que chamar alguém de mulato acaba sendo, digamos assim, uma forma de menosprezar a pessoa, de estar falando mal. Mas na verdade, quando se fala dessa forma, o entendimento que se deve ter é que mulato e mula vêm, né, são originados de um mesmo termo, ou seja, o termo mulos, híbrido, tá? Então, mulato e mula surgem de mulos. E o que é que isso significa no nosso caso, etnicamente falando? Mulato é a mistura, né, a somatória, né, de pessoas brancas, da etnia branca, nesse caso o branco europeu, mais o negro, né, no nosso caso especificamente, o negro que veio lá do continente africano. Nós também temos aí a questão do caboclo ou mameluco, né, que é a mistura do branco mais o indígena esse que é nativo da terra, né? E por último nós temos o cafuso. Quem é o cafuso? O cafuso ele é a somatória, né, do povo indígena mais o negro. Antes da gente continuar, preciso trazer uma coisa aqui importante. Essa miscigenação ela vai ocorrer basicamente aí pela questão da necessidade dos europeus, né, de produzir dentro do território brasileiro. E é claro que se eu falo sobre essa necessidade de produção, eu tenho que me lembrar que a escravidão, tanto dos indígenas quanto dos negros, foi algo extremamente marcante em sua época e algo que trouxe muitos problemas. Por que eu falo sobre a questão de trazer muitos problemas? É muito simples. A escravidão naquela época era algo que era permitido, tá? E gerou várias situações complicadas. E no caso do Brasil especificamente, a economia brasileira ela vai se desenvolver pensando, né, pensando aí na questão da escravidão. Então a escravidão ela foi extremamente importante. Porém, o que acontecia muito naquele período é o seguinte: as pessoas, principalmente os senhores de escravo, né, quando compravam escravos ou prendiam algum dos indígenas, eles basicamente eles acabavam tendo algum tipo de relação com os seus escravos, né? Essa relação, ela geralmente ela era extremada, era uma relação de amor e ódio. Nesse pensamento a gente pode entender ou perceber que os escravos em si, eles acabaram passando por várias situações e dessas situações eles acabaram tendo filhos, né? As escravas, muitas das vezes que ficavam dentro da casa, né, da casa grande, essas escravas acabavam tendo filho dos seus senhores.
Muitos desses filhos não eram reconhecidos, né, pelos seus senhores, e eles recebiam o termo de bastardo, porque seus pais não os reconheciam. Mas é por conta dessa situação, né, que grande parte da população brasileira, hoje em dia, ela é chamada de mestiça ou parda, né? Se a gente observar, por exemplo, no censo do IBGE, né, no nosso país, grande parte da população ela vai se dizer parda. O que é o pardo? O pardo é aquela tonalidade de pele que as pessoas olham para alguém e dizem fulano é moreno, certo? Então, esse termo pardo é dito ou é utilizado quando se fala sobre alguém ser moreno, ou ter essa coloração de pele mais esbranquecida, tá certo? E aí, continuando, gente, o que acontece? Já que a gente está falando sobre a questão da população e da estrutura, a gente precisa entender também que, basicamente, no nosso país, nós tivemos um processo de colonização, né, que foi muito comum entre os países, mas essa colonização, ela criou algumas ideias. Por exemplo, países que foram colonizados, como o caso do Brasil e vários outros, principalmente entre o continente africano, esses países acabaram se tornando subdesenvolvidos. Uma característica comum dentro dos países subdesenvolvidos é que a população ela acaba sendo muito grande, né, de jovens, tá? Existem muitos jovens, ou seja, a população acaba tendo muitos filhos, porém de idosos, né, ela vai ser uma população bem menor. Então, essa característica ela vai ser dada a países subdesenvolvidos, né? Uma taxa de natalidade, natalidade significa nascimento, taxa de natalidade muito elevada, né? Expectativa de vida, ou seja, o tempo de vida de cada pessoa acaba se tornando baixo, ou seja, apesar de se ter muitos meninos, acaba se morrendo muita gente, né? Então tem aí o slide de vocês vai trazer aí, ó. Países subdesenvolvidos apresentam baixa expectativa de vida, tem população jovem de 50% ou mais e de idosos bastante reduzida, nunca chega a 10%, né? Às vezes não chega nem a 5% da população. Ou seja, ele está colocando essa ideia de que países subdesenvolvidos acabam tendo muitos filhos e nessa situação se tem muitos filhos, mas a qualidade de vida é baixa. Por isso que a expectativa de vida também vai ser baixa, tá certo? Então, países subdesenvolvidos, muitos filhos, poucos velhos, pouca expectativa de vida, qualidade de vida baixa. Já os países que colonizaram, né, os países colonizadores, ou seja, aqueles que acabaram descobrindo alguns territórios, como no caso o Brasil foi descoberto, os Estados Unidos foi descoberto basicamente ali no mesmo período, eles são chamados de países subdesenvolvidos. O que ele tem de característica? Aí tem aí, possuem baixos índices de natalidade, ou seja, países desenvolvidos geralmente não se tem muitos filhos, tá? A população geralmente não tem muitos filhos. Se não tem muitos filhos, se não nasce muita criança, a natalidade é baixa, né? E a mortalidade, né, vai ser também baixa. Por que, Santos? Se nascem poucas crianças, também vão morrer poucas crianças. Se nasce pouca gente, vai morrer pouca gente. E aí o que acontece? Se isso é o que vai acontecer nessa região, a expectativa de vida desse lugar vai ser elevada. Por quê? Porque nesse caso, mais especificamente, o que a gente percebe é o seguinte: se uma família tem poucos filhos, logo ela vai ter mais dinheiro que ela possa investir na qualidade, né, da família. Então sobra mais dinheiro para investir, por exemplo, em educação, em medicamentos, em comida. Já uma família que é muito grande, o que ocorre é o seguinte: se existem muitos filhos, a quantidade de dinheiro da família ela vai ser reduzida, porque tem que ser partilhada entre todos os filhos. Logo, a qualidade de vida dessa família vai ser menor, tá certo?
É claro que nesse caso aqui a gente não está contando, por exemplo, ideias de uma população que viva em zonas rurais. Nós estamos falando basicamente de áreas mais urbanas. Por que isso? Porque em áreas mais urbanas as famílias elas tendem a ter trabalhos assalariados, ou seja, elas recebem um salário e esse salário vai ter que ser repartido entre toda a família, tá certo? Então é nesses casos que a gente pode entender isso aí, tá bom? E no caso do Brasil, mais especificamente, o Brasil ele nem se encontra mais em um país subdesenvolvido, tá? Mas ele também não é um país desenvolvido. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Brasil ele entra em um outro patamar. A gente vai chamar o Brasil de país emergente, né? Por que isso? Aí tem aí no slide de vocês, né? Brasil, recenseamento geral 2010. O percentual de idosos e de adultos aumentou, enquanto de jovens diminuiu. Ou seja, o que é que ele está dizendo? A quantidade de idosos no Brasil vem aumentando. Isso quer dizer que a qualidade de vida da população também aumentou, certo? Quanto mais idosos, melhor a qualidade de vida. E aí ele vai continuar. Enquanto a quantidade de jovens diminuiu, certo? A quantidade de jovens diminuiu. Essa diminuição na quantidade de jovens, ou seja, está totalmente relacionada à questão da taxa de natalidade ter diminuído. Se diminui, né, melhora aí as condições de vida, ou seja, aumenta-se a expectativa de vida, né? E aí ele vai trazer ainda, vai continuar o seguinte: essa mudança foi devida ao aumento da expectativa de vida e à diminuição das taxas de mortalidade e natalidade. Então ele está fazendo esse paralelo aí, ó. Se houve uma diminuição, né? Se houve uma, como é que eu posso dizer, uma melhoria na qualidade de vida, a gente vai conseguir perceber que essa melhoria da qualidade de vida fez com que ela foi ocasionada, perdão, né, pela questão da redução da taxa de natalidade. Sobra-se mais dinheiro. E de quem vai sobrar dinheiro também? Do Estado, do governo. Então, por exemplo, quando se tem menos criança, o governo ele acaba sobrando mais dinheiro para que ele possa investir em outras áreas, como por exemplo, saneamento básico, infraestrutura, questão da saúde, o desenvolvimento de vacinas, que é o que vai acontecer no caso do Brasil mais especificamente. Na década de 70, principalmente, o Brasil começa a investir bastante na questão da saúde, né, desenvolvendo aí vacinas, o que acabou melhorando a condição de vida das pessoas, da população, né, e acabou também, né, retirando de circulação algumas doenças. Beleza? Gente, olha só, a gente vai parar por aqui hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Dá uma lida no assunto, tá bom? Dá uma olhada, observem os exercícios do livro de vocês. Existem alguns exercícios aí que a gente ainda tem para realizar no livro, tá? Dá uma revisada, dá uma olhada e a gente se vê essa semana aí na nossa aula presencial. Beleza, gente? Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.